Tudo bom, Zanin? Como você tá? Tudo bom, Thalita? E você? Tudo tranquilo aí? Tudo certinho, tudo tranquilo. E a gente tem estreias. Vamos fazer assim? Então, vamos conversar sobre as duas estreias no cinema e daí a gente dá uma palhinha então sobre o que está por vir no festival. Vamos ver se dá tempo de tudo. Ficou pouco tempo, a gente teve probleminhas de conexão agora no programa, no comecinho do programa, né? Mas acho que rola. Vamos falar, e as duas estreias eu achei tão interessantes, quero muito falar sobre elas. Vamos começar com o Rheingold, o Roubo do Sucesso, um filme Isso. alemão que traz uma história assim cheia de surpresas, né? Tem música, tem prisão, tem Iraque. Conta mais pra gente. Então, são duas estreias aí que eu destaquei para essa semana. Vamos falar rapidinho, que a gente não tem muito tempo, mas que são muito interessantes, até mesmo pelo país de origem das duas, né? Tem uma estreia alemã, essa que você falou, e depois tem uma estreia israelense, né? São cinematografias que não chegam com muita frequência ao circuito comercial. Essa Rheingold é o roubo do sucesso, como ele recebe como subtítulo aqui no Brasil, é de um cara alemão de origem turca, muito conhecido no meio cinematográfico, chamado Fatih Akin. Ele já ganhou assim um monte de prêmios em festivais tal e ele tem um tipo de cinema assim com uma pegada social muito forte e às vezes muito crua. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do filme anterior dele. Eu gosto muito do trabalho dele, mas eu não gosto muito do filme anterior dele que chama-se O Clube da Luva Dourada, que eu acho que ele cai num trash assim, sabe, num negócio assim muito pesado, muito explícito, às vezes até flertando com mau gosto, mas nesse filme novo que está estreando, o Rheingold, ele volta ao velho estilo dele, quer dizer, ele é cru, ele é denso, ele é pesado, ele é violento quando precisa ser, mas ele não abusa disso, né? Ele não abusa da nossa paciência, vamos dizer assim, né? E ele traz uma história que é baseada num personagem real, né? De um rapper, né, que se torna um rapper, de um cara que foi preso, ficou preso um tempo por roubo, né, se meteu com tráfico de drogas, ficou ameaçado pelas máfias do tráfico de drogas europeias, né, e aí ele planeja um roubo para pagar a dívida que ele tinha com a máfia, né? Um roubo mirabolante, né? Vai parar na prisão e na prisão ele começa a se desenvolver, ele é um poeta assim privilegiado, né? E se torna um rapper famoso, né? Chamado Shatar, o Akstar, né? Então é assim, é o caminho desse rapper do gueto ao topo das paradas de sucesso lá, né? Aí ele se torna um homem, assim, com o trabalho dele, ele se torna um homem riquíssimo, né? E tem todo esse passado dele. E esse filme acompanha a trajetória dele, né? Desde uma prisão assim infecta, onde ele é colocado com um golpe que não dá certo, tal, ele vai parar numa prisão iraquiana, né? Aí ele consegue sair de lá meio traumatizado, tal. E aí a gente acompanha toda a trajetória dele, que é uma trajetória criminal, até essa iluminação final que ele tem, que a gente poderia chamar assim, que é da redenção por meio da arte. É um filme que é muito movimentado, tem perseguição, tem luta entre gangues, tem perseguição de polícia, é muito bem feito e nada disso, eu garanto para vocês, nada disso é gratuito, seria apenas para chocar ou para fazer um filme de entretenimento, assim, não. São ações que são necessárias para contar a história desse cara que teve uma vida aventuresca, que tem esse lado obscuro, vamos dizer assim, de ter se metido com a criminalidade, mas tem esse lado luminoso de ter conseguido dar a volta por cima e através da arte. Então é muito legal, o filme é muito bem interpretado, muito bem filmado. O Fatih Akin é um diretor que filma muito bem, né? E é assim uma atração que vale a pena conhecer, né? Esse é um cara, como eu te falei para vocês,
é um cara que é muito conhecido já no circuito cinematográfico, ele já participou de vários festivais de cinema, dos maiores do mundo, né? Foi premiado, tal, e ele desenvolve um cinema que é dos mais interessantes. Perfeito. A próxima estreia é um israelense, Uma Noite em Haifa. Eu fiquei super hipnotizada vendo um trechinho ali, o trailer, né, que é um diálogo entre duas mulheres. Fiquei super hipnotizada, muito bacana. É hipnotizante mesmo. Você encontra a palavra exata para definir esse filme, que é também de um diretor muitíssimo conhecido no meio cinematográfico, que é o Amos Gitai, que é um diretor israelense que tem uma posição política muito progressista dentro de Israel, de convivência com palestinos e tudo mais. Ele é o contrário de quem está no poder hoje em dia em Israel, né, do Netanyahu. Ele tem uma posição bastante aberta, ele acha que você tem que dialogar, os palestinos têm direito à sua terra, tal, o que torna o Amos Gitai, às vezes, uma pessoa muito popular no exterior e muito impopular dentro da terra dele mesmo. Ele já teve problemas várias vezes. E ele é um diretor que já veio várias vezes ao Brasil, ele é muito amigo do Brasil. Ele veio várias vezes trazer os filmes dele para a Mostra de Cinema de São Paulo. Ele era muito amigo do Leon Kakoff, que é o criador da Mostra, que já nos deixou, e o Leon sempre trazia, todo ano praticamente ele vinha, conversava com a gente, eu entrevistei ele várias vezes e tal. É um diretor fantástico. E esse adjetivo que você põe, assim, que é hipnotizante, é o cinema que ele faz. É um cinema de uma elegância. Você deve ter notado os movimentos de câmera, tal, e o jeito que as pessoas se movimentam, o jeito que as pessoas falam. E é um cinema que, nesse caso específico, ele quase que se passa todo ele dentro de um único ambiente, que é uma espécie de um bar, uma casa noturna, que é também uma galeria de arte, né? E que é comandada por essa garota, essa moça, né? Que se chama Laila, que é casada, mas tem um caso com o fotógrafo que ela está expondo. É uma série de personagens que vão passando pela tela num filme que a gente chama um filme coral. O que é um filme coral? É um filme que tem vários protagonistas. E daqui a gente deveria dizer várias protagonistas, porque se existem protagonistas desse filme, são as mulheres. São 5 mulheres que ocupam alternativamente a posição principal da narrativa, a começar pela Laila, mas depois vão entrando outras. E esse filme, através dessa casa noturna, onde convivem israelenses e palestinos e árabes, é um lugar assim bastante cosmopolita dentro de Israel, os conflitos e os entendimentos possíveis vão surgindo entre as pessoas. É curioso que quando a câmera, por pouquíssimas vezes, sai à rua, ela flagra cenas de violência. E dentro do interior desse estabelecimento, o que existe é diálogo entre as pessoas. Mas nunca é um negócio meio babaca, assim, de dizer, não, vamos nos entender e tal. Os conflitos estão lá. Só que os conflitos podem ser tratados através da conversa, através da fala, que é o dom do ser humano, que às vezes não usa, né? Por exemplo, você não consegue discutir com um bolsonarista porque ele começa a te agredir, ele começa a gritar, ele não quer o diálogo. É uma tática, né, de não perder a discussão. Você xinga o teu oponente, você agride, inclusive fisicamente, o teu oponente. É uma tática fascista, né? As pessoas que não são fascistas, que acreditam no diálogo, podem chegar a alguma conclusão a respeito da conversa, apesar de terem suas diferenças. E esse filme, ele ilustra perfeitamente essa possibilidade de, dentro do conflito, você conseguir conviver. É quase como uma utopia que é localizada nesse bar, que também é um lugar de exposições artísticas, e está tendo uma exposição de fotografias nesse momento do filme, em que convivem essas pessoas de diferentes origens, de diferentes etnias,
e, às vezes, de diferentes linguagens que não se entendem. Às vezes, eles são obrigados a falar numa linguagem neutra comum, que seria o inglês, porque um fala um idioma, o outro fala outro idioma, e eles não conseguem se comunicar, então usam o inglês, às vezes, para se comunicar como uma língua comum. É um filme muito bonito, esteticamente ele é perfeito, assim, ele tem uma plástica, uma maneira de mostrar as pessoas, de acompanhar movimentos de câmera, de uma elegância assim, fantástica. E é um filme que nos ensina muito e nos encanta. Eu fiquei encantado com esse filme. Gostei demais. Para mim, um dos melhores filmes mais recentes do Amos Guitar. Gostei demais. Recomendo muito. Que bacana. E você citou a linguagem, para além dos méritos cinematográficos, uma coisa que me chamou muita atenção foi ela falando, essa personagem de azul, falando hebraico, né? É de hipnotizar também, não é? Eu fiquei aqui, porque é uma língua tão diferente da nossa, é tão diferente do inglês, é tão diferente de tudo. Eu fiquei hipnotizada com ela falando hebraico. Demais.